muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui na programação do Grupo Séries de Comunicação. É o nosso Jornalismo em Pauta, semana passada limpo pela equipe de jornalismo aqui do Grupo Séries, chegando nessa manhã de domingo para trazer os principais fatos e assuntos desta última semana. Estamos ao vivo aqui pelas emissoras do Grupo Séries, pelas séries AM 1440, Positiva 90.9, Positiva 100.3 FM e também, é claro, no nosso canal no YouTube para você nos acompanhar também em imagens, é lá no @canal Grupo Séries. Conosco na técnica nesta manhã está Davi Pereira e na bancada de jornalismo Felipe Keller. Muito bom dia. Bom dia, Daiane, Marcelo, Sadi, Davi na técnica. Vamos conversar sobre fatos aí da semana e trazer aí a repercussão aqui para nossa audiência. Antônio Sadi Ribas, muito bom dia. Tudo bem, Daiane? Bom dia para ti, para o Marcelo, para o Felipe, para o Davi, muito especialmente aqui nosso colega, hoje sonoplasta, os nossos ouvintes, principalmente hoje os aposentados, Daiane, que hoje é o dia do aposentado, né? Hoje é um dia que... Tu é aposentado, né? Todos queremos chegar lá. Tu é meio aposentado, né? É, meia boca. Meia boca. Pois é, e a gente tem uma gama bastante expressiva de ouvintes aposentados, né, que são de maior idade, então aproveito aqui o ensejo para cumprimentá-los nessa região aqui da produção e também na região do Alto Jacuí. Marcelo Toledo, muito bom dia. Muito bom dia para você, Daiane, para o Felipe, para o Antônio Sadi, para o Davi também que nos acompanha e para os nossos ouvintes, e também já aproveito então e já mando um abraço para toda a comunidade de Carazinho, porque ontem, sábado, era aniversário de 95 anos do município de Carazinho. Eu que sou carazinhense, né, nascido no hospital, ainda quando era Hospital de Caridade de Carazinho. Então, parabéns à nossa comunidade aí, completando 95 anos, espero que de muita prosperidade para o nosso município. Você é colorado, aliás, você é carazinhense da Gema, Marcelo? Não sei se é da Gema, mas eu sou carazinhense. Você sabe o que é um carazinhense da Gema, né? Sim, Aquele nato, que nasce né? de pai e mãe colorado, de pai e mãe carazinhense. Na verdade, é que está então, eu não sou da Gema, porque meus pais, a minha mãe é de Vitor Greff e meu pai é de Getúlio Vargas. Mas enfim, não deixa de ter a devida importância. Né? Carazinhense da Gema é aquele que nasce de pai e mãe carazinhense, viu? Nesse caso, eu sou carazinhense, só igual o Marcelo também, que só nasci em Carazinho. Parabéns a Carazinho, fica aqui o agradecimento, né, a toda a comunidade também que recebe o Grupo Séries no município, então, da nossa Positiva 100.3. E vamos falar um pouco mais do aniversário, Marcelo, porque nessa semana a gente fez uma programação especial com entrevistas e conversamos também com o autor de um livro que traz memórias de Carazinho. Exato, esse livro, na verdade, ele nasceu depois de uma iniciativa do Cristiano Nasa, que é historiador e pesquisador, porque ele tinha algumas fotos e alguns vídeos e ele foi postando isso em rede social, através do Facebook dele. E aí, daí surgiu, as pessoas começaram a comentar e muitas vezes viam algumas imagens lá e diziam de determinada época, enfim, imagens de Carazinho, de como ela era no passado, né, no tempo em que Carazinho era muito forte na questão do trigo, por exemplo. Tinha uma festa nacional do trigo em Carazinho, as festividades que se tinha no Aeroclube de Carazinho, quando ele era ainda localizado aqui às margens da ERS 142, entre outras imagens assim de destaques do nosso município. A passagem, por exemplo, do rei Roberto Carlos, né, que é um fato pitoresco da nossa cidade, mas que Roberto Carlos também fez a apresentação no Clube Comercial lá há muitos anos atrás. Então, todas essas imagens, né, que acabaram sendo retratadas lá, elas viraram livros. Um livro, Memórias Carazinho, num primeiro volume, e tamanho foi o sucesso que acabou esgotando, né, esse livro no primeiro volume, e ele está já praticamente pronto com o segundo volume, e algumas histórias ainda continuam sendo postadas nesse Facebook. Aliás, nessa época que você falou que Carazinho plantava muito trigo e tinha essa predominância, o Ernesto Geisel, o presidente da República, uma vez veio a Carazinho, que era, na verdade, na divisa com o Nometoque, né? Sim. Para o início da colheita do trigo, que naquela época era o xodó, né? Era coqueluche. Nessas histórias aí,
também tem muito dessa questão política. Carazinho era muito forte politicamente, né? Então recebia várias autoridades, entre elas presidente da República, enfim, outras lideranças, né? Também vinham a Carazinho quanto a isso. Inclusive é interessante a gente pontuar que Carazinho hoje tem no seu acesso norte e sul da cidade. Muita gente se engana com o que é aquele monumento, mas ele é a representação de trigo, né? Eu não sei se chama a planta, né? Como é que chama a planta, mas é uma planta cereal de trigo, um pé de trigo. Seria mas ele ficou meio estranho. Então, parece muitas vezes um passarinho, o pessoal diz que é um trigo. pássaro, mas é para ser a representação de um pé de trigo. Histórias de Carazinho que foram contadas ao longo desta semana. Seguindo ainda, antes da gente trocar a pauta, Marcelo, acho que vale a gente destacar também que conversamos com o ex-prefeito Renato e também com o prefeito João Pedro, então, que está à frente do executivo e está preparando uma grande programação, né? Preparou uma grande programação para este final de semana. Inclusive, mandar um abraço para o ex-prefeito Renato Cis, que é um empresário muito conhecido da nossa cidade, né? E ele fez questão de destacar na entrevista não o seu legado, mas o legado de outros empresários, né, de vários segmentos, ramo atacadista, ramo metal mecânico, enfim, a própria cooperativa, né, a Cotrijal também, com presença no município de Carazinho, e ele contou um pouco da história do município no empresariado, também no desenvolvimento da cidade. Ele contou uma história que é até curiosa, de que o primeiro edifício do município de Carazinho, ele não tem, até hoje ele não tem garagem, que é o edifício Lausen, porque na época não havia necessidade, porque não haviam veículos. Então, por isso que aquele prédio até hoje ele não tem estacionamento interno. Então, hoje os moradores ainda têm que ter a questão de estacionamento, não tem no prédio. E porque a demanda na época não existia. Então, para a época, inclusive, a construção daquele prédio foi um marco no desenvolvimento imobiliário do município de Carazinho, entre as histórias que foram contadas. E nessa época aí também, os veículos que tinham andando a 60 km por hora era excesso de velocidade. Exato. Inclusive o senhor Renato, né, uma figura muito querida, ele até fez o barulho dos motores lá, né, quando estava contando para nós as histórias lá. Uma pessoa, assim, muito querida, muito benquista na nossa comunidade, né? Tem o seu envolvimento político, ele foi prefeito do nosso município, mas ainda tem uma relevância muito grande, né, no setor empresarial do nosso município. Seguindo com as nossas pautas, então, dando andamento, vamos falar um pouquinho também aqui de Não Me Toque, antes de irmos adiante. O colega Felipe Keller, essa semana, trouxe informações sobre o novo padre da paróquia Cristo Rei. Isso mesmo, Daiane, a gente tem logo mais, às 8 horas da manhã, vai ter uma missa de recepção e posse do padre Adelar Dalzotto, ele que vem de Nicolau Vergueiro. Atualmente ele está com 54 anos de idade e vai ser o padre de Não Me Toque, da comunidade católica de Não Me Toque. A missa vai acontecer logo mais então na Igreja Matriz Cristo Rei, aqui próximo ao Grupo Séries, né, na Augusto Scherer. Então, uma grande expectativa. Na quinta-feira à tarde conversei com o José Hilário Horn, que apresenta o Matiano com a Família, aqui no Grupo Séries nos domingos da manhã, nos domingos de manhã. Ele que é o coordenador responsável pela celebração religiosa de boas-vindas e posse do padre Adelar, e também vai ter a presença logo mais aqui no Metoque do arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber, que é, claro, tem a missa, tem a celebração religiosa, a presença da comunidade católica, seja de qual for o bairro ou interior, ou seja, a tendência é que tenha uma grande concentração de público e presença de pessoas nesta missa, não só pela presença do Dom Rodolfo Luiz Weber, mas como do novo padre ou do novo pároco, né, que vai estar presente, então, para a sua posse na manhã de hoje. Ele vai substituir uma grande liderança religiosa na comunidade, no caso, até então era o padre Laerte Reis, e está vindo uma nova liderança, uma nova presença. Nicolau Vergueiro até é menor que Não Me Toque, né? Então ele vai ter mais comunidades católicas, seja do interior, seja da cidade, né? Celebrações também ali junto à Casa Betânia,
ou seja, ele vai ter mais comunidades e uma nova experiência também em trabalhar em outro local. Que seja bem-vindo. A maior religião, de acordo aí com o IBGE, em Não Me Toque, tem mais católicos, né? Em torno de 6, 7 mil católicos, ou até um pouco mais. Mais de 7 mil católicos em Não Me Toque, então é a religião com maior número de pessoas. Então hoje começa um novo ciclo dentro da comunidade católica do município de Não Me Toque, com a presença então do padre Adelar Dalzotto. Ele já estava em Não Me Toque em outras oportunidades, uma passagem rápida, começou a morar em Não Me Toque desde a tarde de sexta-feira, e agora ele vai ser então empossado como padre aqui no município, e assim vai seguir a sua atividade, né, religiosa aí nos próximos anos pela frente. Então é um novo recomeço para a comunidade, né, como também para ele como líder religioso. A gente deseja as boas-vindas, então, ao novo padre, que tenho certeza que também vai ser muito bem acolhido, né, pela comunidade de Não Me Toque, como já é de costume aqui ser uma comunidade hospitaleira. Falando ainda de Não Me Toque, e vale para toda a região também, já começou as compras e a corrida para o material escolar. Felipe foi falar com o pessoal essa semana. Pois é, o material escolar eu não tenho filho pequeno, mas o Marcelo tem filhos de idade escolar. Deve ser também um fator de ele fazer as contas em casa, né, com relação ao material escolar, o que pode ser reaproveitado. O Sadi deve ter passado por isso também, na época em que as filhas do Sadi estavam na idade escolar também. Você vai esperar um pouquinho para chegar nessa época, né, Felipe? E pode ser que esse gasto pode chegar para mim também. Então, 2 anos aí, Felipe. Então, mas é um gasto. Por quê? Por que é um gasto, talvez, que os pais compram, claro, precisam com relação à situação de material escolar? Claro que você pode reutilizar mochila, talvez um caderno, aqueles cadernos de 10 matérias, né? Por exemplo, geografia e história não faz um caderno só, português e matemática separa cadernos separados e tudo mais. Então você pode ter algumas estratégias ali com relação de contenção de gastos e também de utilização do material escolar. Mas como a gente vive num período de IPVA, IPTU, muitas pessoas saem de férias, viajar em janeiro e fevereiro, e na volta para casa ainda tem o gasto com o material escolar. Então isso move muito o comportamento do consumidor, que faz muita pesquisa agora em janeiro e busca literalmente o preço mais acessível para a compra do material escolar. E realmente, olha, em comportamento de consumidor, não sou especialista em marketing, mas em comportamento do consumidor, o preço às vezes vale mais que o contexto de marca quando o assunto é material escolar, porque você pode utilizar às vezes 1 ano só e depois não utiliza mais. Então tem essas situações. Agora, estojo também é um material que você pode usar 2 anos, 3 anos, né? Depende aí da circunstância. Agora, lápis, caneta, enfim. E claro que tem aqueles pedidos, né, dos professores ali, cola, régua, enfim, tem alguns materiais que são mais auxiliares, que às vezes você precisa, borracha, apontador. Então não são materiais caros, mas que também você engloba ali dentro do material escolar. É claro que mochila e cadernos aí para mais matérias estão nos preços mais elevados na busca do material escolar. Mas eu vou te dizer, viu, Felipe, Sadi e Daiane, e todos aqueles que nos acompanham, nos últimos anos, com esse advento de cadernos caracterizados, né, com personagens, enfim, acabou dando uma dificultada, viu? Porque aí tu leva a criança junto, a criança já quer escolher do personagem preferido, as mesmas coisas são para as mochilas, né?
Nós já somos numa época que o caderno era verde, amarelo, vermelho, azul, e não tinha muito de estampa, né? Não tinha muita opção. Não tinha muita opção, né? Hoje já tem várias opções. O meu caderno de matemática era assim, esse de matemática, tá, pode ser esse mesmo. Agora, quando era um caderno de história, de letras, Sim. eu já pegava uma capa de time de futebol, uma coisa que eu gostava mais, tá? Até porque eu gostava de estudar aquela matéria. Né? E a mochila era um saco de 5 quilos de arroz ou de feijão. Aliás, de açúcar. De açúcar. Açúcar. Sempre fui a favor de armários dentro de sala de aula, para os livros e cadernos mais pesados ficar dentro da sala de aula, principalmente os livros. Então, os livros ficar na escola. E aí o aluno ia lá, abria o armário, pegava o livro da matéria, guardava o outro e deixava os livros dentro. Sempre fui a favor. Não sei, claro, a estrutura das escolas públicas no Brasil não foi feito para isso, mas sempre fui favorável às escolas terem armários para cada aluno guardar os seus livros. Né? E uma outra questão que chama atenção quanto a essa questão de material escolar é que muitas vezes as crianças perdem, né, o material. Então, também não adianta muitas vezes você querer fazer um grande investimento. Eu já participei de várias reuniões de escola em que os professores dizem, olha, tem lá... Ou você pode daqui a pouco colocar etiquetas, né, nos materiais lá para que a pessoa saiba de quem é de quem, né? Porque muitas vezes fica lá misturado e as professoras não sabem nem para quem devolver. E tem uma outra questão também com relação ao peso que isso redunda na criança, porque essas mochilas de hoje, colocadas nas costas, elas às vezes excedem o peso que a criança pode suportar, ou deveria, né, pelo menos suportar. Mas aí é uma questão ergométrica, né, de ergometria, né, que deveria ou deverá ser analisada pelos pais, né, para que a criança não tenha lá problemas futuros com o excesso de peso sendo carregado. Quem nunca teve a mochila pesando uns 5 quilos, né, na época da escola, com cadernos para de manhã, para de tarde, com livro, e então nesse ponto concordo com o Felipe, mas é um momento em que realmente, como o Marcelo disse, levar os filhos também, são muitas opções de cadernos, na própria entrevista, né, coisas mais tecnológicas e diferentes que vem chegando cada vez mais para atrair e vai encarecendo também e mexe no orçamento familiar. Vocês fizeram me lembrar agora da caneta, aquela que tinha várias cores, né? Lembro que Era era uma maravilhosa tecnologia avançadíssima. Era né? azul, vermelho, Sim. verde, preto. Eu tinha colegas no ensino médio que tinham 4, 5 canetas de cores diferentes. Aí nas aulas de química, por exemplo, era bonito, assim, o modo que elas montavam os macetes, né? E eu só de lápis e caneta azul, assim, Tudo igual. Tudo igual, e elas, assim, Sim. tudo colorido e tal, lá, as composições químicas, tudo diferente, né? Enfim, eu não me lembro se eu ficava muito atrás delas em nota, assim, mas era bonito, eram 3, 4, 5 canetas, cores diferentes, e o caderno era colorido. E é uma coisa que só dura até o ensino médio, né? Chegou na faculdade e a gente nem lembra mais que caderno existe. Eu peguei ainda a época de xerox em faculdade ainda, não sim. sei se é hoje ainda Mas também, o caderno de escrever se perde. No meu primeiro ano ainda tive que escrever, porque eu tive língua portuguesa na faculdade. Isso também é uma outra coisa, né? A gente não tem mais muito o hábito de escrever, né? Tem muitas vezes o hábito de teclar, né? Ali, digitar textos. Dias atrás tive que preencher um formulário ali, tava meio que tremendo assim a mão para escrever. Não lembra mais. Vamos seguir no assunto educação, mas agora para nossa região. Sadi conversou com a... Aliás, hoje é o Dia Internacional da Educação também, né? Olha, estamos falando de educação, vamos Dia seguir. Internacional da Educação, só para ficar registrado aqui. Falando em educação, só não querendo atrasar o cronograma das pautas, teve uma prova de proficiência, né, das faculdades de medicina, e 30% das faculdades tiveram reprovação, ou seja, é uma quantidade de médicos que estão indo no mercado. Né? Um terço Cada 3, dos uma médicos... não vale nada. Isso mesmo. Se fosse prova da OAB... Não passava. Digamos, a estrutura do curso de medicina para esses estudantes exercerem a atividade de médico é insuficiente, e as notas e a avaliação foi insuficiente. Isso é do ponto de vista de qualificação
de uma profissão muito importante, é um escândalo no Brasil, 30% é muita coisa e isso tem que ser revisto. É um dado importante, chama atenção e, de certa forma, explica alguns profissionais que a gente encontra hoje atendendo... Se tu me permite, Daiane, e não foi por falta de alerta, porque eu ouvi especialistas há um tempo atrás, quando o Brasil, o MEC começou a liberar curso de medicina a rodo pelo país, alguns especialistas falaram, isso não é legal, acho que tem que se ter um pouco mais de critério, um pouco mais de prudência aí para que não avacalhemos com a situação, e acabou ocorrendo. E esse dado de que realmente surgiu essa semana é estarrecedor, porque uma coisa é você tratar de vidas humanas. De cada 3 profissionais médicos, 1 realmente não deveria estar militando na função por conta da sua precariedade educacional ou de ensino. Então isso é terrível num país que pretende estar na vanguarda do mundo aí. Dado importante que chama a atenção, mas então, seguindo a pauta de educação, o Sadi conversou essa semana com a Iris Margarida Fat e falou justamente da educação básica, que é um investimento importante na comunidade. E olha, Daiane, um município pequeno como Lagoa dos Três Cantos, Vitor Greff também tem essa condição, Santo Antônio do Planalto, não que Carazinho não possa ter, não me toque da mesma forma, mas é entendido que o município pequeno, ele consegue dar uma atenção bem mais concentrada para os alunos que tem na sua rede municipal. Tanto é que Lagoa dos Três Cantos, no ano que passou, não teve nenhum aluno reprovado na rede municipal de ensino. Eu sei que o Estado também, em âmbito, né, de Secretaria Estadual de Educação, também vem fazendo um esforço danado para que isso não ocorra, né? Mas ali o método é diferente, né? Muitas opções que o aluno tem hoje para não rodar, porque isso é prejuízo para o Estado, é tempo perdido, aquela coisa toda, é material que o Felipe estava falando aqui que tem que comprar e que se perde tudo, né? Então, essas questões aí é de interesse do Estado fazer com que o aluno, né, toque para frente, que redunda nessas universidades que a gente está falando aí, nesse aprendizado que não consegue, né, dar sequência à vida profissional. Mas em municípios pequenos, como estava dizendo, Lagoa dos Três Cantos, lá a atenção é diferente, é diferenciada e os professores conseguem dar uma aula porque tem poucos alunos e se consegue fazer um muito bom trabalho. E cito Lagoa, né, como exemplo, porque poderíamos, nesses municípios pequenos aqui na volta, fazer a mesma coisa. E a professora Iris Margarida Fat, ela coordena, aqui na região da Maja, os secretários municipais de educação, porque todos eles têm ali um grupo, né, por assim dizer, e esse grupo, por vezes, se reúne para pautar, então, o que vai ser ministrado de aula nos municípios aqui dessa região. Então, a região do Alto da Serra do Botucaraí, a MASB, tem outro coordenador, a região de Porto Alegre Metropolitana tem outro, mas enfim, eles se reúnem todos e, através de uma orientação do MEC, eles, então, passam o que deve ser ministrado e o que deve ser passado para que esses alunos possam, então, ter uma educação. E Lagoa dos Três Cantos tem essa prerrogativa, não é a primeira vez que a secretária Iris comanda, então, esse grupo, e ela está preparando, né, e foi esse o mote da manifestação dela, preparação para que os secretários, então, nas suas bases, passem essas informações para que a educação tenha, de alguma forma, uma uniformidade na educação. Como é importante ter isso, né? Justamente servir para que todos os alunos estejam num mesmo nível, né? Chegando em todas as séries da educação. E uma pena que a nossa educação, já que é o Dia hoje Internacional da Educação, ela não tenha, e aí acho que se chegássemos nesse ponto, nessa condição, acho que atingiríamos o objetivo, é valorizar o potencial do aluno, porque hoje um bom aluno de matemática, ele é reduzido, né? Ele não é evidenciado exatamente naquela condição que ele possa evoluir ainda mais na condição que ele é peculiar à matemática, né?
O de português é a mesma coisa. Então ele é nivelado por baixo, não é por cima. E aí a nossa educação, ela acho que perde um pouco de qualidade, né? Deveríamos ter, então, educação para cima e não para baixo, para que a gente pudesse ganhar né, em qualidade como um todo aí na educação. Perfeitamente. Educação é algo que deve ser constante, é uma busca, né, ao longo de toda a trajetória profissional, enfim, de quem trabalha, a gente nunca para de buscar mais conhecimento. E tendo em vista também essa questão, o Sadi esteve também em Santo Antônio do Planalto, onde aconteceu um seminário da Emater. Da Emater. Aliás, essa parte aí da Emater com a agricultura familiar, que é outro detalhe importante também aqui da nossa volta, que se refere então à produção agrícola. E a Emater tomou essa iniciativa, juntamente com o município de Ernestina, que ela é inovadora, e dessa edição aqui, desse primeiro seminário então, que ocorreu no dia 13 em Santo Antônio do Planalto e no último dia 20 no município de Ernestina, surgiu a possibilidade então de se replicar isso em outros municípios. Carazinho parece que foi o primeiro a se manifestar nesse sentido, Marcelo, para que tenha ali também um seminário nesses moldes para que a agricultura familiar possa ser evidenciada e ali apresentado alguns programas que financiam essa agricultura familiar. Porque o grande objetivo do governo, e que bom que é assim, né, como também do trabalho da Emater e dos municípios, é valorizar a pequena propriedade, é valorizar o pequeno agricultor, que é um agricultor diferenciado daquele agricultor comercial que produz em larga escala, em grande quantidade, porque esse agricultor, ele pode sim suprir nos municípios pequenos as necessidades básicas no que se refere a hortifruti, granjeiros, essas coisas todas aí. Então, essa valorização se deu nesse seminário, Daiane, que teve pleno êxito e que haveremos de ter na sequência aí outros eventos pela região. Que assim seja, né? Conhecimento é sempre bem-vindo e ainda mais a Emater, que transmite tanto conhecimento para os agricultores. Além disso, a gente vai seguindo com as nossas informações. Vamos voltar a Carazinho, porque o Marcelo também esteve novamente no Aeroclube, conversando mais uma vez com o presidente Matheus Hirt. Isso mesmo, a gente esteve lá e que bom, né? Conhecer um pouco mais e relembrar um pouco daquela estrutura também, que agora está localizada lá às margens da BR-285, próximo também do bairro Santa Terezinha, e como evoluiu a estrutura do nosso Aeroclube e aeroporto, que são no mesmo local, né? O Aeroclube, ele tem como princípio formar pilotos, né? Inclusive está acontecendo o curso de piloto privado lá naquele local, inclusive com alunos de todo o Brasil, não só aqui do estado do Rio Grande do Sul. E uma outra coisa que foi bastante exaltada pelo presidente da entidade é da questão do auxílio que as empresas acabam dando para que o aeroporto se mantenha, porque infelizmente quem deveria dar a estrutura, né, ou manter a estrutura, toda a questão de que se tem hoje de uma manutenção que é cara, né, porque balizamento, hoje o aeroporto de Carazinho ele tem como receber voos noturnos porque ele tem balizamento, né? Tem a iluminação necessária para isso. E obviamente ele é muito utilizado de forma comercial, mas ele também auxilia. Por exemplo, dias atrás tivemos uma captação de órgãos no município de Carazinho e esse voo veio da capital e depois teve que decolar ainda durante a madrugada. Então precisa dessa situação. Infelizmente, o nosso aeroporto lá, ele é alvo muitas vezes de bandidos que entram naquele espaço, mesmo com... e aí foi o governo do estado que, há uns anos atrás, fez todo o cercamento da pista com uma estrutura de muro pré-moldado, mas mesmo assim o aeroporto ainda é alvo de criminosos que por vezes vão lá e furtam a iluminação, né, ou furtam esses cabos e acabam trazendo prejuízo. E você imagina muitas vezes perder órgãos que salvam vidas porque alguns bandidos vão lá e roubam a fiação lá da... Então essa parceria com empresas, né, é muito importante para que o aeroporto continue ativo
no nosso município de Carazinho. E aí, além de toda essa situação também do transporte, enfim, do apoio logístico, que, por exemplo, se oferece na época da Expo Direto Cotrijal, o aeroporto e o aeroclube têm uma estrutura para pessoas da comunidade de Carazinho e também da região que queiram ir até lá, porque lá tem uma praça, tem um pórtico, né, que faz homenagem ao comandante Rui Della Meia, que é um comandante que teve uma passagem muito forte na aviação carazinhense, né? Então lá também tem esse pórtico e é sempre um lugar muito visitado pela comunidade carazinhense. Fica também o convite, né? Se o pessoal da comunidade não conhece, tem essa possibilidade, né? Crianças também sempre ficam fascinadas Sim. em ver os aviões. Então, é uma possibilidade de conhecer um pouco mais do aeroporto e do aeroclube, então, de Carazinho. Seguindo com as informações de nossa região, a gente está, como o Marcelo trouxe, nas proximidades também da Expo Direto Cotrijal. Com isso, vem as demais festividades da nossa região. E uma festividade que é tradicional é a Lagoa Festa, Antônio Sadi, que já está sendo programado e divulgada a programação. Perfeito. A Lagoa Fest, em sua 24ª edição, vai, então, ser realizada lá de 20 a 22 de março. De sexta, que é 20, né? De 20 a 22. É 22, né? É isso aí. E que o município de Lagoa dos Três Cantos faz aniversário no dia 20 de março, 33 anos de emancipação político-administrativa, e é com certeza a grande festa do município esta a realização. E esse ano, então, com a programação bastante robusta e por conta do aniversário do município cair justamente na sexta-feira, então boa parte da programação e das atrações vão ser realizadas na sexta-feira. É feriado, ou será feriado, então, nesse dia também em Lagoa dos Três Cantos. E esse evento de Lagoa dos Três Cantos é muito tradicional, porque a cultura germânica é evidenciada ali naquela oportunidade, com cuca, linguiça e tal, aquela coisa toda. E essa tradição Lagoa mantém. Eu me lembro que Lagoa um tempo fez uma campanha de produzir as residências aos moldes da Alemanha, né? E também fez outra campanha de uma bandeira na residência, que foi um projeto do ex-prefeito Mug, o Edio Schrader, na época, que chamou a atenção do Brasil, se eu bem me lembro, para evidenciar justamente, é um município com predominância germânica, mas no Brasil, que tem o Brasil como a sua pátria, né? E que faz questão de evidenciar isso. E a Lagoa Fest é um evento assim, né? A entrada é franca, então, para todos, exceto no sábado, né, depois das 17 horas, que aí, então, quem é de fora e quiser adentrar ao parque vai ter que pagar, fazer o dispêndio ali de R$30 para acessar as acomodações lá dentro, mas ademais, assim, ou se chegar antes das 17 e é de fora e ficar lá, daí não precisa pagar, então tem essas facilidades. O importante é dizer que é uma festa em que toda a região participa e se diverte muito. É considerada a festa da alegria germânica, né? O vice-prefeito evidenciou também na entrevista e realmente faz jus ao nome. E podemos dizer, né, que a cuca de Lagoa dos Três Cantos é realmente... É igual a de parte. Vitor Greff, né? O Vitor Greff tem o Festival Nacional da Cuca com Linguiça, e Lagoa dos Três Cantos, da mesma forma, repete essa guloseima, né? Que é da culinária alemã, e o mesmo gosto que tem também em Lagoa dos Três Cantos. Começa a contagem regressiva também para o Festival da Cuca com Linguiça, que acontece concomitante à Expo Direto. Aliás, vai ser antes, né? Antes, a Cuca com Linguiça vai ser antes que a festa da Lagoa Festa em Lagoa dos Três Campos. Mas falando de Vitor Greff, então, Antônio Sadi, vou seguir contigo aqui. Conversaste com o prefeito Laerton Queixe, que esteve também em Porto Alegre. O prefeito teve uma pauta bem interessante lá na capital gaúcha, gestionou lá junto à Secretaria Civil do Estado um pleito que é em parceria também com o município de Mormaço. Agora, Mormaço também vai ter a festa ali da sua padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes, né? Dia 1º de fevereiro. E ali, na chegada do município, tem uma ponte que só passa um carro de vez. E o município de Mormaço pleiteia já há um bom tempo, é bem na divisa com o Vitor Greff.
e pleiteia já há um bom tempo a ampliação daquela ponte, a duplicação dessa ponte aí, tanto para não ocorrer um acidente ali, porque afunila ali, como também para se ter condições de uma boa locomoção. Haja vista que, por exemplo, os veículos hoje estão grandes, as máquinas são grandes, então tem dificuldade de passar por ali. E é um investimento da ordem de 3 milhões e alguma coisa. O Estado estaria arcando com R$1 milhão e os municípios com mais o restante desse recurso aí. E o governo do Estado prometeu, então, dar celeridade aí nessa proposta e tomara que isso ocorra, porque realmente eu já passei algumas vezes por lá e a ponte, não que ela é perigosa, é uma ponte bem feita, só que é uma ponte que só passa um de vez, né? Quando chega numa ponta, alguém tem que parar para o outro passar e aí, né? Então é uma melhoria que com certeza vai ajudar muito aquela região ali, Vitor Grefe e o município de Mormaço. Com certeza vai fazer muita diferença e auxiliar nesse sentido, então, de logística. Trazendo um pouquinho ainda, antes da gente ir para a reta final, com relação às entrevistas do Central de Notícias, nós conversamos nesta semana com Daniel Lima, ele que é chefe do cartório eleitoral aqui de Nome Toque, e trouxe um panorama da visão para este ano, 2026 é um ano eleitoral, e vale destacar aqui que o prazo final para tudo, para regularizar qualquer situação junto à Justiça Eleitoral, é até o dia 6 de maio. Então, qualquer eleitor que precise pode procurar um cartório eleitoral ou ainda verificar pelo aplicativo do e-título a situação e também pode fazer a resolução dessas questões pelo aplicativo, uma conversa bem interessante. E o mais legal de tudo, que toda essa nossa conversa aqui com o Daniel está lá postado no nosso site também, né, para que as dúvidas e também as perguntas que a gente fez estão descritas na matéria que está lá no nosso site, gruposeries.net.br, porque foram muitos os temas abordados, né? Principalmente sobre temas que serão muito evidentes nessa próxima eleição, casos, por exemplo, das fake news, né? Que preocupam muito o TSE, e esse também foi um fato que a gente tratou nessa entrevista, temas muito relevantes quanto a prazos também, para que os eleitores precisam aí se adequar para poder votar na próxima eleição. Exatamente, importante destacar essa questão das fake news e uma preocupação justamente é a inteligência artificial nesse ano de 2026, onde se consegue manipular voz, imagem e muitos golpes, então, podem acontecer. Então, chama atenção e alerta ainda mais o cuidado dos eleitores. A entrevista está disponível, o pessoal também pode ouvir ela na íntegra para qualquer dúvida. Conversamos também com o Cristian Abreu, ele que falou um pouquinho sobre a atual situação econômica. Ele é diretor de operações da Stara Financeira, trouxe um panorama mais econômico com relação a esse ano de 2026 e algumas boas notícias mais otimistas com relação à safra e expectativa de comercialização do produtor. Exato, a principal tendência, né, do mercado e o que se busca é uma baixa, né, na taxa de juros. Hoje a taxa Selic ela está em torno de 15%, que é uma taxa muito elevada, o que acaba muitas vezes encarecendo a oferta de crédito, isso também ao produtor, e se espera que essa taxa ela diminua, né, a patamares menos elevados, para que seja mais atrativo para que a economia ou para que as pessoas tenham crédito um pouco mais facilitado. E quanto à questão também da próxima safra, também a expectativa de, por enquanto, uma expectativa positiva de uma safra também acaba aquecendo mais a economia também. Esperamos que isso assim aconteça e, por fim, também falando sobre a questão dessas visões e projeções para 2026, na quinta-feira conversamos com o Fernando Stapelbrook-Trenepol, ele que trouxe a visão do produtor para esse ano de 2026, com boa expectativa, também fez uma boa alusão com relação aos anos que se passaram e a atual situação do agricultor. Foi uma conversa bem interessante e a gente conseguiu entender um pouco mais também da evolução da agricultura e o uso da tecnologia atualmente nas fazendas. É bem importante a gente ouvir produtores, né, com cases de sucesso, porque eles trazem a importância de hoje se ter tecnologia e saber se utilizar dessa tecnologia para a produtividade. Me parece, nós obviamente não somos especialistas, mas o produtor que hoje ele fica ligado ao passado, ele não consegue ter uma boa rentabilidade, ou ele não consegue sobreviver num mundo que muitas vezes tem
preços não tão atrativos e custos muito elevados. Então hoje o Brasil ele acaba tendo, nós temos aqui, estamos falando também para a Não Metoque, que tem a agricultura de precisão, né, como uma das pioneiras, a cidade pioneira quanto a isso. Então é importante que o agricultor esteja, o produtor esteja ligado nessas tecnologias e saber utilizar na hora de fazer o plantio da sua safra, seja ela de soja, de milho, de trigo, enfim, isso é bem importante e foi bem bacana a conversa realmente. Também você consegue acompanhar todos os detalhes também em gruposeries.net.br. Antes da gente ir para a reta final aqui, esporte tem mais uma rodada do Campeonato Municipal. Isso mesmo, Daiane. Ontem nós tivemos a última rodada, definindo então os classificados aí para as quartas de final e os 2 primeiros colocados para disputar a semifinal do Campeonato Municipal. E a gente tem aqui um calendário de transmissões do Grupo Séries que vai acontecer nos próximos dias com relação aos jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Não Metoque. A gente tem, então, tivemos a cobertura de ontem dos 4 jogos, definindo os classificados, e também vamos ter, portanto, a transmissão aí da fase de quartas de final, no dia 31 de janeiro, com os jogos aí os 2 jogos que vão definir os outros 2 semifinalistas, e tem as semifinais no dia 7 de fevereiro, e o Grupo Séries também vai transmitir no dia 8 de fevereiro o final do Bola 7 em Colorado. E depois tem a final do Campeonato Municipal aqui de Não Metoque, no estádio Valdomiro Greff. E na próxima quinta-feira começa o Boteco das Séries, né, que começou lá em 2022, na Copa do Mundo 2022. E depois o projeto seguiu para a fase final, então, do Campeonato Municipal de Futebol de Não Metoque, né? São 3 programas que antecedem as fases decisivas, então, da competição. E esse ano será realizado no estádio Valdomiro Greff, em um dos quiosques, então, da estrutura do Esporte Clube Colorado, que vai ter a apresentação na próxima quinta-feira do Marcelo e o Sadi. E de minha parte também vamos conversar lá com o pessoal durante os blocos do programa. Vai ter música também e todo o pessoal pode interagir, vai ter enquete, está todo mundo convidado a participar. O pessoal pode acompanhar também os detalhes e participar da enquete, como o Felipe trouxe lá no @seriespositiva. O pessoal também pode estar lá participando, a comunidade é convidada a representar o seu time e estar junto com a gente no Boteco das Séries. Enquete que, para quem perde a enquete, é motivo de levar o vestiário para mostrar, olha aqui que deu na enquete, ó, que nós vamos perder. E o pessoal utiliza a enquete para motivar o time. Botar pressão. Exatamente, botar a pressão. Carazinho também teve nessa semana, Marcelo, lembrando um pouco mais do Atlético, aproveitando também a programação de aniversário. Exato, conversei com 2 ex-atletas, né, o Alaor Tomás e o Lúcio Martins Pinto, 2 atletas que fizeram parte do elenco que foi campeão do interior no ano de 1995 com a equipe do Atlético. E entre os jogos memoráveis, né, jogos contra a dupla Grenal, inclusive um empate no estádio Paulo Coutinho contra a equipe do Grêmio, isso no ano de 92, não foi no ano do título, se eu não estou enganado. E aí várias histórias, né, de personalidades do futebol que passaram pela cidade de Carazinho jogando contra a equipe do Atlético. Casos, por exemplo, do Luiz Felipe Scolari, o Filipão, e do Tite. O Tite, inclusive, tem uma passagem curiosa com o município de Carazinho e com o Atlético, porque em uma derrota, quando ele treinava o Veranópolis, ele foi demitido depois de um jogo contra o Atlético em Carazinho. Grandes histórias que passaram essa semana, então, pelo panorama esportivo aqui da Positiva 100.3. A gente vai indo para a reta final, agradecendo a disponibilidade de todos que estão conosco, mas não sem antes falar de um momento que a gente precisa cuidar aqui na nossa Praça Central, Felipe, com relação à árvore que dá nome à cidade. Existem 2 teorias, né? Uma das teorias é uma espécie de árvore que simboliza um não metoque, né? Que tem espinhos nos seus galhos. Então, não metoque, né? Não toque, senão pode se machucar. Acabou tendo um vendaval recentemente, alguns dias atrás aqui na nossa região.
e a árvore ela acabou ficando, digamos, torta, né? E ela vai ter que ser, digamos, estaqueada para ficar de pé de novo, para não se perder. É um símbolo que tem aqui no centro, bem na parte, bem no centro, né, da praça, Dr. Otto Schmidt. Então vai haver uma recuperação. Nessa mesma pauta, digamos, a gente conversou com o engenheiro florestal Cássio Crestani. Ele falou sobre a arborização no perímetro urbano de Numetoc. Foi aprovado há mais de 10 anos em Numetoc um projeto chamado Passeio Seguro, sobre a situação da estrutura dos passeios públicos aqui do município de Numetoc. E entre parte desse projeto de lei integra a arborização com espécies específicas de árvores para não levantar calçada, não atingir a fiação. E aí, entre as espécies está, digamos, a murta e também o ipê, né, que é um símbolo aqui na frente do Grupo Ceres, né, na Coronel Alberto Schmidt. É muito colorido, é muito bonito, também dá aqueles espirros, ajuda, né? Na rinite, que é uma beleza. Ajuda na rinite, mas também é uma das árvores indicadas para a população que vai construir, enfim, e vai precisar do passeio público, e também aqueles coqueiros, né, que são utilizados também, mas demora um pouco mais para crescer, para gerar sombra e tal. Mas, de certa forma, é um símbolo da cidade, né? Existe essa teoria da árvore e também de uma fazenda aqui em Numetoc. Então, são duas teorias que trazem o nome Numetoc, por isso que tem toda aquela simbologia ali na praça, aqui no centro da cidade. Confesso que eu gosto da teoria da planta, desculpa, Sadi. Não, e eu ia falar justamente da outra teoria. Certa feita eu conversei com a dona Link Quadros, e ela me contou que os parentes dela lá de trás, eu não sei se eram avós ou tataravós, mas bem lá atrás, uma das versões, e ela conta isso, que era uma versão forte na concepção da família dela, que quando os tropeiros vinham para cá, os Quadros na época tinham então essa propriedade. Olha, vocês podem dormir aqui, mas não me toquem lá não sei aonde, né? Não me toquem lá. Podem ficar daqui para cá, vocês podem ficar, mas não me toquem para cá. Cheio de não me toques. É uma das versões. Assim a gente vai se encaminhando para a reta final aqui do nosso Jornalismo em Pauta. Comecei com o Felipe, agora com o Marcelo. Muito obrigado pela companhia. Valeu, grande abraço a todos, um ótimo domingo. Lembrando que hoje os colorados não quiseram falar, mas hoje tem Clássico Grenal. Antônio Sadi, muito obrigada. E o coração colorado? Pois é, vamos ver o que vai dar. Eu não tenho lá muita expectativa com relação ao jogo às 20 horas, né, que ocorre, com transmissão aqui pelo Grupo Séries, inclusive. Né, não tenho, como colorado, muita expectativa desse jogo, mas vou assistir com certeza, até por curiosidade, mas deixa rolar. Grande abraço para todos, bom domingo aí. Daria mais uma hora de Jornalismo em Pauta, mas eu vou falar 1-0 pro Inter. Aqui a nossa bancada tá 50% para cada lado hoje. Felipe, muito obrigada. Boa sorte para vocês. O Davi desempata pro lado do seu lado lá, né, Felipe? O Davi é 3-2. O placar que me interessa, viu? Vocês estão se agarrando no que dá, né? Obrigado a todos, um excelente final de semana, até a próxima. A você, ouvinte, obrigado por ter ficado conosco nesta manhã de domingo. Lembrando que os episódios do Jornalismo em Pauta estão sempre disponíveis também no nosso canal no YouTube. Para você que ligou o rádio agora, quer acompanhar as informações na íntegra no @canal Grupo Séries. E claro, para você ficar bem informado também, é só acompanhar o nosso canal de transmissão lá no WhatsApp, pesquisar pelo Grupo Séries de Comunicação na aba Canais e você recebe todas as informações na palma da sua mão. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo domingo a todos e até mais. Valeu.